Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, aqui da Pena Capital, e deixem um like no vídeo, pois temos como projeto, nesse Vale a Pena Ler, fazer uma imensa playlist de grandes obras do pensamento humano, passando por todas as ciências humanas, né? Linguística principalmente, que é a minha área de pesquisa, educação, literatura, crítica literária, filosofia, sociologia, história, enfim, as ciências humanas como um todo. E para fazê-lo precisamos do apoio de vocês, tá? E o apoio de vocês será muito bem-vindo com o like e a inscrição no canal. Para quem não sabe, Byung-Chul Han, que é o autor de Sociedade do Cansaço, é professor de Filosofia e Estudos Culturais na Universidade de Berlim. E trata-se de um dos principais pensadores sobre a sociedade e o ser humano do século XXI. Escreveu outros livros, como Sociedade da Transparência, Hiperculturalidade e A Salvação do Belo. Todas essas obras que eu citei, inclusive Sociedade do Cansaço, foram editadas pela editora Vozes, né? Que tem dado grande protagonismo a esse pensador. São livros relativamente curtos, mas ensaios de uma grande profundidade. Pode interessar a todos vocês. Você não precisa ser necessariamente um estudante de ciências humanas, principalmente de filosofia, sociologia ou antropologia, para entender as obras do Byung-Chul Han. Ele tem uma linguagem bem acessível, como veremos a seguir, e trata de temas que perpassam realmente a nossa realidade, né? Então conseguimos observar o que ele fala bem no nosso dia a dia, de maneira muito clara. E a ideia central do livro é que estamos numa sociedade do cansaço, causada pelo excesso de positividade. Essa é a grande tese deste livro. Este que é um ensaio, basicamente dividido em alguns capítulos, né? A grande ideia deste livro é de que estamos imersos numa sociedade do cansaço, que é causada ao excesso de positividade, né? E o autor vai dialogar com grandes pensadores, como Foucault, Nietzsche, Arendt e Heidegger, entre outros, né? Vamos aqui discutir essa pequena obra com base em alguns trechos, como fazemos sempre no canal. Uma pequena observação que eu quero fazer antes de começar a leitura é de que esse livro carrega alguns preceitos que são muito bons para livros de filosofia, que é durante a leitura dos livros, deste livro, né, e dos grandes livros de filosofia, nós conseguimos parar, refletir e pensar sobre os temas que eles abordam, né? Então, não é uma leitura seca de uma vez. Nós lemos aos poucos e conseguimos ter grandes reflexões, grandes insights sobre o tema que o livro aborda. Vamos primeiramente discutir o século XX como sendo uma sociedade, como sendo marcado por enfermidades neuronais. O que é que ele fala aqui na página 7? Ele vai falar o seguinte: cada época possui suas enfermidades fundamentais. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais, como a depressão, transtorno de déficit de atenção, com síndrome de hiperatividade, TDAH, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim, eles escapam a qualquer técnica imunológica, que tem a função de afastar a negatividade daquilo que é estranho. Aqui é importante destacar, antes de comentar, que este livro foi escrito em 2010 e traduzido para o Brasil em 2015 pela editora Vozes, ou seja, antes da pandemia do coronavírus. Então ele não vai trazer aqui uma reflexão ligada à pandemia do coronavírus, mas ele já deixa bem claro aqui que a nossa sociedade é marcada por grandes doenças neuronais, ou seja, causadas pelo excesso de positividade, pelo excesso de possibilidades, por vivermos em uma sociedade do desempenho. Não estamos mais vivendo contra imunologicamente coisas estranhas, mas sim pelo excesso de positividade que a vida nos impõe. Continuando esse ponto,
falando sobre excesso de positividade na página 24, olha só o que ele fala sobre excesso de positividade, que eu acho que é um dos grandes pontos do livro. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho, ou seja, posso fazer isso, posso escrever, posso ler, posso assistir tal filme, posso ver seriados, é nesse sentido, verbo modal de possibilidade, o poder. O plural coletivo da afirmação yes, we can expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade de desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade geral, loucos e delinquentes. A sociedade de desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Aqui é um ponto muito importante. Sociedade disciplinada de Foucault é baseada na negação do você não poder. Já a sociedade do desempenho, que é a sociedade em que vivemos, já é mais ligada às possibilidades, ao poder ilimitado. E isso vai ter um peso gigantesco na maneira como nós observamos e sentimos o mundo, né? Ele tem uma síntese muito bacana sobre a sociedade do desempenho na página 30. Da página 29 para a página 30. Vamos a ela para vocês verem como ele consegue captar bem alguns aspectos dessa nossa sociedade do desempenho. O sujeito de desempenho está livre da instância externa, de domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém, ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito de obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e a coação coincidam. Assim, o sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção, de maximizar o desempenho. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal, que em virtude das estruturas coercitivas que lhes são inerentes, se transforma em violência. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Então aqui é muito importante eu ressaltar esse ponto aqui. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Esse é um ponto muito interessante na sociedade de desempenho, que é a sociedade do cansaço, em que nós nos cobramos muito. Ou seja, a essência da cobrança, a essência do sofrimento não vem do outro, vem de nós mesmos. Ou seja, na sociedade do cansaço, o ser humano tem esse paradoxo, ele tem muita liberdade, só que nessa liberdade ele acaba sendo preso, porque ele pode fazer coisas demais e por esse excesso de positividade, ele acaba se auto-explorando e se auto-desgastando, vamos dizer assim, se desgastando ao extremo, por meio da configuração da sociedade, principalmente pelo trabalho. Isso vai ter efeitos consideráveis na atenção, que ele vai falar já na página seguinte, que é no terceiro capítulo, que é o tédio profundo. Olha só que interessante. O excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Com isso se fragmenta e destrói a atenção. A técnica temporal e de atenção multitarefa não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista, e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem.
Não apenas a multitarefa, mas também as atividades como jogos de computadores geram uma atenção ampla, mais rasa, que se assemelha à atenção de um animal selvagem. As mais recentes evoluções sociais e a mudança de estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana da vida selvagem. Ou seja, estamos vivendo um momento que a nossa atenção está totalmente dispersa. Temos uma atenção, como ele coloca aqui, rasa, muito relacionada aos animais. Isso a gente pode notar nos jogos de computador de guerra, de tiros, vamos dizer, tem esse nome mais simplório, né? Em que um Counter-Strike da vida, em que toda hora você briga com um policial, você é um terrorista que tem o objetivo de atirar, então você tem uma atenção ali rasa e fragmentada, e esse processo de atenção, que também existe nos jogos de computador, está não só neles, né, mas em toda a vida, em todo o conjunto de práticas da nossa vida diária, né? A gente pode ver muito isso nas redes sociais, como Instagram, Facebook, que a nossa atenção está a todo momento fragmentada. E a gente pode ver também pelo uso do WhatsApp, né? Então vivemos uma sociedade em que as pessoas possuem uma atenção extremamente fragmentada. E isso vai influenciar muito no estresse cotidiano da nossa vida, né? E aí ele vai defender, baseado em reflexões de Nietzsche principalmente, que é importante termos uma atenção mais profunda, termos uma interrupção desse excesso de positividade e temos um momento relativamente ao tédio, ao pensamento livre e criativo. Olha o que ele fala aqui na página 37. É só a atenção profunda que interliga a instabilidade dos olhos, gerando o recolhimento, que está em condições de delimitar as mãos errantes da natureza. Sem esse recolhimento contemplativo, o olhar perambula, inquieto, de cá para lá, e não traz nada a se manifestar. Mas a arte é uma ação expressiva, que é justamente isso. Esse é um grande aspecto ligado à arte, né? A arte é justamente você ter essa possibilidade de não ficar com uma atenção fragmentada, de você ter um tempo para você pensar, para você focar e para você aproveitar aquele tédio, que é relativamente inútil se você parar para pensar dentro de uma sociedade de desempenho, né? Você lê uma obra como Madame Bovary, do Flaubert, qual que é a produtividade ali se você não é da área de letras, principalmente? Às vezes a pessoa da área de letras tem a produtividade porque vai trabalhar com aquilo, né? Mas a maioria das pessoas, vamos dizer assim, que não trabalham com a área de literatura, não tem a literatura como ofício, vai ter aquele momento de leitura de Madame Bovary como uma espécie de momento de aproveitamento do seu tédio, né? E isso é muito importante, segundo Byung-Chul Han, acertando o nome dele, né? Um nome meio complicado, né? Nomes asiáticos nem sempre são tão fáceis de pronunciar para nós ocidentais, né? E ele vai defender isso, que é necessário ter uma atenção contemplativa, né? E aproveitar o tédio, o tempo livre, essas interrupções do pensamento, né? Sobre esse mundo ininterrupto, né? Vamos à página 53, que ele vai destacar uma coisa bem bacana aqui. Hoje vivemos num mundo muito pobre de interrupções, pobre de entremeios e tempos intermédios. E isso é muito sério para pensar que toda hora precisamos estar conectados, precisamos estar em rotinas de workaholic, né, que podem levar ao burnout, como ele comenta aqui no livro. Então vivemos nessa sociedade que não tem a pausa, né? A gente pode ver inclusive nas discussões que tem sobre a diminuição do horário de almoço, de não ter tantos intervalos, né? O intervalo ser um grande problema, a produtividade, né? Então isso vai gerando um problema atrás do outro, porque a gente precisa estar produzindo o tempo todo, sem parar. Isso a gente vê também, infelizmente, na relação de muitos trabalhadores com os aplicativos. Não é só na nossa visão como consumidores, né? Mas também os trabalhadores de aplicativos precisam estar ali sempre atentos, ligados. A questão dos intervalos, do momento de interrupção ali também é vista como algo negativo, também em outros ambientes, como não só dos trabalhadores de aplicativos, né? Mas também no ambiente do mercado financeiro, você tem que estar atento o tempo todo a todas as informações,
Então não tem essa interrupção, esse pensamento contemplativo, né? Então são coisas bem complicadas, né? E imprecisas no dia a dia, né? Aqui, para fechar aqui a nossa reflexão que o livro aponta, né? A gente vai falar da sociedade do cansaço como sociedade do doping, na página 69. Aqui eu vou ler para vocês, é uma reflexão um pouco mais extensa, mas que vale muito a pena a gente prestar atenção, porque vai nos fazer pensar sobre essa questão do uso de drogas, né, do doping, né, que ele utiliza aqui o termo doping, né. Sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping. Nesse meio tempo, também, a expressão negativa doping cerebral é substituída por neuroenchantment, melhoramento cognitivo. O doping possibilita, de certo modo, um desempenho sem desempenho. Todavia, há também cientistas sérios que argumentam que será, de certo modo, irresponsável não utilizar tais substâncias. Um cirurgião que poderia operar de maneira mais concentrada com a ajuda desse melhoramento cognitivo faria menos erros e poderia salvar mais vidas. Também o emprego generalizado de neuroenhancer, que é o melhoramento cognitivo, né, não representaria nenhum problema. Bastaria observar um critério de justiça e, quiçá, colocando o produto à disposição de todos. Se o doping fosse permitido também no esporte, decairia para uma concorrência farmacêutica. Só a proibição, porém, não impede aquele desenvolvimento pelo qual não só o corpo, mas também o homem como um todo se transforma numa máquina de desempenho, que pode funcionar livre de perturbações e maximizar seu desempenho. O doping não passa de uma consequência dessa evolução, na qual a própria vitalidade, que é constituída por um fenômeno bastante complexo, é reduzida a uma função vital e um desempenho vital. Como contraponto, a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade, que é dominado por um excesso de positividade. Não são reações imunológicas que pressuporiam uma negatividade do outro imunológico. Ao contrário, são causadas por um excesso de positividade. O excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Ou seja, vivemos uma sociedade do desempenho que a todo momento precisamos sempre estar em um patamar elevado, né? Podemos sempre mais, precisamos fazer mais. E esse mais da positividade, a sociedade, querendo ou não, sistematizou esse mais de uma maneira muito negativa. Né? Negativa não no sentido de negar, mas de ser ruim. Porque essa positividade porque às vezes chega ao extremo das pessoas falarem assim, em tom de brincadeira, mas com fundo de deboche, né? O que é que você faz de meia-noite às 6? Você não trabalha o suficiente. Esse tipo de comentário, a pessoa se mata de trabalhar, trabalha exaustivamente, mas no final das contas, o que acontece com essa pessoa? Sempre cobram mais dela, que ela esteja mais focada e que esse nível de foco, de não se desgastar e conseguir continuar trabalhando, muitas vezes é alcançado por meio do doping, pelo uso de remédios. E esse uso de remédios, no caso esportivo, como ele coloca, é um crime. Oficialmente não se faz. Se o atleta for pego no doping, ele tem no mínimo uma suspensão, podendo ser até banido do esporte, né? Ele perde muitos patrocínios, ele ou ela. Há muitos casos de doping, vocês podem pesquisar na internet aí, que os atletas ficaram com a carreira muito comprometida. Então, gente, esse livro, Sociedade do Cansaço, é um livro que eu recomendo para todo mundo. É um livro muito importante que vai nos ajudar a entender aspectos centrais deste início do século XXI. Pode ajudar muito pesquisadores da área de ciências humanas a refletirem sobre a sociedade atual. Ok, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixem um like. Se inscrevam no canal, que faremos muito mais resenhas sobre livros de ciências humanas, né? Este foi de filosofia, os próximos vamos continuar variando os temas, ok? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau!